Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a que leiamos a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 2, nos versículos 4 e versículo 5, que nos dizem assim: Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós temos visto nessas meditações em Provérbios que há três figuras que se apresentam nesse livro: os pais, a sabedoria e a mulher adúltera. Cada um desses personagens buscam levar o filho a ouvir os seus ensinos e a decidir pelo caminho que lhe é oferecido. Em nosso texto aqui, novamente, nós vemos a figura do pai aconselhando o seu filho a buscar a sabedoria. Novamente aqui eu vou repetir um entendimento que nós devemos ter a respeito da mensagem desse livro, que eu mencionei em outras meditações. Quando vemos a menção a respeito da sabedoria, Salomão não está falando simplesmente a respeito de um entendimento intelectual, de um conhecimento prático que as pessoas podem obter através do estudo ou da experiência de vida. Aqui, nesse livro, a sabedoria é uma pessoa que fala, que clama, que ensina, que argumenta, que debate, que chama a atenção e etc. Mas no capítulo 8, ela se revela de uma forma muito mais especial, declarando a sua eternidade, mas principalmente a sua participação na criação do mundo ao lado do Senhor. Lá no capítulo 8, versículo 22, diz assim, a respeito da sabedoria: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Então, essa sabedoria aqui profeticamente anunciada por Salomão, ela nos aponta para a pessoa de Cristo, pois na mesma forma que o apóstolo João, ele nos declara que ele estava no princípio com Deus, lá em João 1 e 2. Paulo nos fala que Cristo foi ele e por meio dele que o mundo foi feito, em Colossenses 1,16. E novamente o apóstolo João ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E tudo isso corrobora com a mensagem aqui da sabedoria no capítulo 8, principalmente lá nos versículos 27 até o versículo 31. Irmãos, dessa forma, voltando então ao nosso texto da meditação, o conselho do pai a seu filho é que esse deve buscar a sabedoria como o maior tesouro que existe nesse mundo. Ele diz: Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares. Veja que esse conselho ele é muito parecido com as parábolas que Jesus contou a respeito do valor do reino dos céus, lá em Mateus capítulo 13, 44 e 46. Primeiramente, ele fala de um homem que acha um tesouro oculto no campo e então vende tudo que possui para adquirir aquele campo e então possuir aquele tesouro. Em seguida, a parábola seguinte, ele fala de um homem que encontra uma pérola de grande valor e da mesma forma ele vende tudo que possui a fim de obter aquela pérola. Então vejamos que o grande ensino do pai a seu filho é que ele aprenda a distinguir nesse mundo o que de fato é valioso e importante. Há muitas coisas ao nosso redor que podem, por sua atratividade, beleza e diversão, desviar o nosso foco acerca do que realmente precisamos. O profeta Isaías mesmo proclama essa situação ao dizer: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ele diz isso em Isaías 55:3. Então, o segredo da verdadeira felicidade está em ser capaz de discernir entre o valor das coisas espirituais e o valor das coisas nesse mundo. Percebamos que no versículo 5, a conclusão do pai é que quem é capaz de escolher aquilo que realmente importa, ou seja, a sabedoria, passa então a entender o temor do Senhor e a encontrar o conhecimento de Deus. Quando nós meditamos lá no capítulo 1, versículo 7, em outro momento, nós vimos que o temor do Senhor, enfim, é a busca pela santificação na vida, é buscar guardar a sua lei que nos orienta a livrar-nos do mal, como Jesus também ensinou na oração do Pai Nosso.
Então, o temor do Senhor consiste, dessa forma, em uma vida de obediência de acordo com os mandamentos do Senhor. E é nesse sentido que nós, já que compreendemos que a sabedoria aqui nesse livro aponta para a pessoa do Messias, a pessoa do Cristo, que então o conselho desse pai a seu filho é que este busque ao Senhor como o maior tesouro existente nesse mundo, pois é nesse encontro que ele alcançará a vida eterna e ele viverá de forma santa nesse mundo, sendo capaz de desviar de todos os enganos e armadilhas do pecado. Aqui também podemos lembrar da parábola contada por Jesus a respeito do homem que tem uma casa para construir. A conclusão de Jesus é a seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Este homem, passando pelas intempéries da vida, tornados, alagamentos, ventos, etc., ele não teme, porque ele está bem fundamentado. Assim, irmãos, buscar o Senhor e o seu ensino é garantir para a sua vida a resistência em épocas de dificuldades. Portanto, vale para nós o chamado que o Senhor faz ao seu povo, lá em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque, portanto, a sabedoria, busque a Cristo, busque o Messias, porque ao encontrá-lo, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de uma vida próspera e uma vida feliz. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecemos, Senhor, por Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu favor para conosco, por Tua misericórdia, Senhor, realizada em nós, porque Tu nos deste um coração, Pai, pronto a receber a Tua sabedoria, a receber o Teu Filho, a receber o Redentor. Tu nos deste um coração, Senhor, que esteve atento ao chamado e abriste os nossos ouvidos para que, ao ouvirmos a Tua voz, pudéssemos responder positivamente, Senhor, à Tua voz. Abençoa-nos, ó Pai, para que nós possamos ser filhos sábios nesse mundo, para que possamos buscar dia após dia mais da presença do Teu Filho em nós, para que possamos compreender cada vez mais o Teu temor, possamos achar mais e mais o conhecimento de Deus na pessoa do Teu Filho. Vivifica-nos, edifica-nos, ó Pai. É o que nós temos pedido para sermos realmente reconhecidos como aqueles que são a imagem do Teu Filho Jesus. E é em nome dele, portanto, que nós clamamos, que nós oramos. Amém.